Olá, alunos do primeiro ano C, dos demais primeiros anos A e B da Escola Antônio Custódio. Eu venho hoje fazer a resolução do exercício da semana passada. A gente vai fazer agora uma análise das nossas questões. A nossa primeira questão, que era uma questão retirada do vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, trazia o seguinte enunciado: veja os esquemas a seguir. A primeira questão trazia a água, fala que havia um processo de uma corrente elétrica passando por a água e havia então a produção, o resultado disso era que a água ela era transformada em gás hidrogênio e gás oxigênio. Como a água deixou de ser água, houve uma transformação química, O gelo, água sólido, no estado sólido, com o calor, derrete e vira água no estado líquido. Como a água continuou sendo água, continua sendo a mesma substância, então foi só uma transformação física. O 3, a água oxigenada na presença de luz produz água e o gás oxigênio. Como a água oxigenada é uma substância e na luz ela acabou formando duas novas substâncias, então nesse caso eu tenho uma transformação química. Ele pede: classifique cada transformação em fenômeno físico ou químico. Nós temos o seguinte: o 1 é uma transformação química, o 2 é uma transformação física e o 3 é uma transformação química, é um fenômeno químico. Então, essa é a resposta da primeira questão. A segunda: marque as alternativas referentes a fenômenos químicos. O A fala produção de plástico a partir do petróleo, quer dizer, é uma substância petróleo e depois ele é produzido uma nova substância diferente, que é o plástico. Neste caso, transformação, um fenômeno químico, tá? Então, você vai marcar o A. B, fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Era cobre em barra, depois virou fio. Não teve fenômeno químico. Não marco B. C, fabricação da coalhada a partir do leite. Para acontecer a coalhada, tem que acontecer fermentação, tem processos químicos. Então, tem fenômeno químico. D, desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água. O açúcar e o sal na água, ele vai só diluir, certo? Mas ele continua sendo açúcar, continua sendo água. Ele não deixa de ser. Então, nesse caso, não há um fenômeno químico, não marca. Produção de gasolina a partir do petróleo. Há a produção de uma substância a partir de outra. Tem fenômeno químico. Meus queridos, se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, porque começou a chover agora, durante o período da correção. F, prego enferrujando. Começa com um prego que é de ferro e termina ele virando óxido de ferro, óxido ferroso. Então, nesse caso, houve um processo químico, houve um fenômeno químico. Queima da gasolina, houve combustão. Então, nesse caso, fenômeno químico, marca o F, marca o G. Fotossíntese realizada pelas plantas é um processo químico, é um fenômeno químico, marca o H. Decomposição da luz solar por um prisma. Nesse caso, a luz ela é uma onda e a gente apenas está vendo os comprimentos das ondas de luz, mas a luz continua sendo luz, independente da cor. Então, nesse caso, é um fenômeno físico, não marca. Terceira questão. Só um momentinho, pulou. A nossa terceira questão, ela traz o seguinte: em quais das passagens a seguir está ocorrendo uma transformação química? Aí nós temos, número 1, o reflexo da luz nas águas. Gente, o reflexo da luz na água é apenas um fenômeno físico, tá? Aí vem lá o resto da frase. Nas águas onduladas pelos ventos, lembrava-lhes o cabelo do seu amado. Fenômeno físico. Luz é física. A chama da vela.
A chama está em combustão. Confundia-se com o brilho dos seus olhos. Chama é combustão, está acontecendo um processo químico, tá? Transformação química no 2. 3. Desolado, observa-se o gelo derretendo. O gelo derretendo é água sólida passando para a água no estado líquido. Não houve transformação de uma substância em outra. Apenas mudança de estado, fenômeno físico. Até agora só o 2 é químico. Com o passar do tempo começou a sentir-se como uma velha tesoura enferrujando do fundo da gaveta. Tesoura enferrujando é o processo de oxidação do ferro. Nesse caso, ele é uma substância que é ferro e com a reação com o oxigênio vira outra substância. Fenômeno químico. Então, o 2 e o 4 estão corretos apenas, item D, 2 e 4. A quarta questão é da Universidade Federal de Santa Catarina. As transformações que ocorrem em um sistema podem ou não ocasionar alteração na constituição da matéria envolvida, de acordo com o enunciado, estão corretas as associações. A digestão de um alimento é um fenômeno físico. A digestão ela é tanto físico como químico, tá? Mas é especialmente químico, então o 1 não está correto. A água oxigenada na presença de luz produz água e oxigênio. Reação química, correto. O 2 está correto, vai marcando aí os corretos. 2. 4. Queima de fogos de artifício. Queima é um fenômeno químico. Combustão, né? Tem uma reação química. Está dizendo que é fenômeno físico. Mentiu, tá? Só o 2 correto. 8. Transformação do gelo em água. Fenômeno físico. Aí, neste caso, ele está correto, tá? Né? A transformação do gelo em água é fenômeno físico, correto. Então, o 8 está correto. Então, nós temos o 2, o 8, que dá um total de 10. E a sublimação do iodo sólido, reação química, na verdade, é reação física. Então, não está correto. A soma é para ser 2 mais 8, 10. Quinta e última questão, da Unesp de São Paulo. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite, número 1, a evaporação de um ou mais de seus componentes. Verdade. A decomposição ou consequente diminuição na quantidade do composto que constitui o princípio ativo. Esse 2, ele não vai decompor. Geralmente, algumas substâncias se decompõem na presença de luz, né? Algumas vão reagir uma com a outra. Em geral, não é o calor que vai provocar isso. Então, esse 2, não, certo? A decomposição e consequente diminuição na quantidade do composto, não. Né? Se falar assim, evaporação, mas não é o caso. E a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Esse 3 é verdade, certo? Aí cada um desses processos, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação classificada respectivamente como. Vamos dar uma olhada aqui. O 1 é evaporação de um ou mais seus componentes. A evaporação, a substância continua sendo a mesma substância. Então, ela só vai passar do estado sólido, né, do estado líquido para o estado gasoso. Então, nesse caso, é um fenômeno físico, certo? O 2, a decomposição em consequente diminuição da quantidade do composto para diminuir o princípio ativo. A decomposição é um fenômeno químico. E o 3, a formação de compostos indesejáveis, é um fenômeno químico, que eles vão reagir entre eles. Então, é físico, químico e químico. O correto é o item B, certo? Então, meus queridos, essa foi o nosso questionário de química da semana passada. Mas hoje a gente também vai ver, né, as que são a nossa dessa semana, certo? Para a gente poder ver a nossa dessa semana, a gente vai ver o seguinte. Olha, atividade da semana. Nós não vamos postar ela no portal. Vocês vão copiar do vídeo. Uma maneira de fazer vocês assistirem o vídeo na íntegra.
E para vocês copiarem, ou vocês pausam o vídeo, ou vocês tiram um print da tela do celular, tá bom? Então, eu vou mostrar a vocês as questões. Eu não vou nem ler, eu vou demorar um instantinho para que dê tempo de vocês printar ou pausar e depois vocês copiarem, tá certo? Então, a nossa primeira questão, o assunto trabalhado é a questão do modelo atômico, tá bom? Que foi postado um vídeo de explicação também, ok? A nossa segunda questão também é o mesmo assunto, né? Modelo atômico. E por último, a nossa terceira questão, ok? Então, meus queridos, basicamente é isso, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Não se esqueçam de mandar as fotos das atividades copiadas e respondidas dessa semana, essas 3 questões copiadas e respondidas para mim no meu privado, tá bom? No caso do primeiro ano C, do primeiro ano A e B, vai mandar para a Claudinha e dúvidas podem falar comigo, tá bem? Então, basicamente é isso. Um abraço a todos.